já posso sentir a presença de Deus. Pega a sua Bíblia em Isaías 8:19. Vamos ler. Hoje eu vou falar um assunto sobre espíritos familiares. É isto aí, espíritos familiares. O inimigo, Satanás, que está nas regiões celestes, ele tem uma hierarquia no mundo espiritual em que ele trabalha, que seriam os principados, as potestades, os dominadores e as hostes. Os principados atuam internacionalmente. As potestades, elas trabalham na liderança nacional, que dominam as nações. E os dominadores, eles dominam uma região inteira. E as hostes, eles dominam os locais, bairros, e na área de localidades. Só que hoje eu vou falar sobre a potestades, porque ela está acentuada nos ares. Além dela atuar sobre uma liderança nacional, ela atua também em outra área, que eu vou falar agora. Amém? Então vamos lá. Pega a sua Bíblia, eu vou ajeitar a câmera aqui. Tá. Pega a sua Bíblia e vamos ler então. Isaías 8:19. E quando ainda vos disseram, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, não deve um povo consultar o seu Deus? Por meio dos vivos se consultará os mortos? Aqui eles estavam deixando de lado a influência do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, para com espíritos adivinhos. Os espíritos adivinhos, os demônios, eles estão faz tempo atuando na terra ilegal. Então, historicamente, eles têm gravado anos e anos e milênios sobre a vida das pessoas. Por isso, eles trazem até muitas vezes adivinhações, revelações, né? Aqui é um exemplo que age espíritos na vida da pessoa. No caso, o Espírito de Deus, que age, ou o espírito demoníaco, ou o espírito humano. Tem três fontes. Tem que tomar muito cuidado, né? Então, vou falar agora sobre a potestades. Vou dar exemplos bíblicos durante o contexto disso. Eles não são hereditários. Coloque isso na sua cabeça. São potestades do ar que, por meio de centenas e centenas de anos, repetem circunstâncias que viveram os nossos pais. Assim como Abraão mentiu sobre a sua esposa e no Egito, e Isaac também mentiu. Gênesis 12:10 e Gênesis 26:7-9. Eles estabelecem juramentos e palavras que ficam no mundo espiritual. Aparentemente não são cobradas, mas lá na frente às vezes são. Às vezes a nossa geração, pais ou os avós morrem, mas aquela base legal, se não é quebrada, elas continuam com os filhos, para eles atuarem. Eu vou dar exemplos bíblicos aqui, ó, presta atenção. Por exemplo, os irmãos de José disseram que se a taça de José fosse achada com um de seus irmãos, eles seriam escravos de Faraó, eles e seus filhos. Centenas e centenas de anos depois, os filhos de Israel se tornaram escravos de Faraó. Gênesis 44, versículo 9. Eles operam a morte pela base legal que damos através de nossas palavras, como Jacó disse a Labão: com que estivesse a sua estátua, essa pessoa morreria. Gênesis 31-32. Na ocasião do nascimento de seu filho, fruto de sua mulher amada Raquel, morreu segundo a palavra de seu esposo. Executam maldições invocadas sobre si por alguma causa, como foi o caso de Rebeca, que invocou maldições de culpa sobre si quando incitou Jacó a mentir para seu pai Isaque. Gênesis 27:13. Eles atuam na ilegalidade.
os porqueiros que criavam porcos ilegalmente em Gadara, os demônios atuavam ali porque tinham liberdade de operar. Jesus foi direto na fonte da ilegalidade. Lucas 8,33. Eles atuam na idolatria, nos ídolos do lar, como foi no caso de Raquel e de Mical, quando Davi fugia para se livrar de Saul, que queria matar. Mical colocou um ídolo na mesma medida de Davi, na cama, no lugar de Davi, para despistar o seu pai. Isto quer dizer que aquele ídolo estava ali no quarto, no meio do seu relacionamento, que nunca deu certo. Então, objetos ou situações, fotos, vídeos, revistas, pornografias, acessórios sexuais, coisas semelhantes são ponto de contato para espíritos familiares que permanecem na cadeia familiar por milênios. 1 Samuel 19:13. Procuram brechas de libertinagem que atuam sobre pessoas que acabam sendo influenciadas pela vida libertina da cidade em que vivem, como as filhas de Ló, que mesmo sendo livres da destruição de Sodoma, ainda levaram sobre si espíritos familiares que atuavam na sua antiga cidade. Embebedaram seu pai, a fim de gerarem filhos ilegais com ele, como nasceram Amon e Moabe, frutos de incenso. Gênesis 19, 31 ao 38. Eles dão continuidade às maldições dos nossos antepassados, como foi o caso de todas as descendências de Cã, que optou pelo espírito de homossexualismo. Toda a descendência dos cananeus estavam sob a influência do espírito familiar do homossexualismo. O homossexualismo é o único pecado que Deus entrega 3 vezes ao mundo das trevas. A pessoa que está de maneira, a pessoa que está sob essa influência é terrível. Em Romanos 1, 23 vai falar que Deus entrega 3 vezes ao mundo das trevas. Leia bem, com calma. É base bíblica isso aí. Não vem de mim, está na Bíblia. Leia lá que você vai entender. Então, irmão, depois desse contexto que nós aprendemos agora, o mundo espiritual é muito sério. Nós devemos, em oração, pedir para Deus que Ele tenha misericórdia e que quebre no mundo espiritual os pecados ocultos de nossos pais, de nossos avós e dos nossos antepassados. Porque senão essa base legal, os espíritos malignos, eles vão querer que nossos filhos, no meio da nossa família, se repetem as situações que eles conseguiram ter no passado. Eles conseguiram que nossos familiares caíssem em certo pecado ou em certa situação. Eles querem que nós reviva hoje. Então nós temos que pedir no mundo espiritual para ser quebrado perante Deus. Um exemplo de um ex-macumbeiro, feiticeiro, que agia sob influência de espíritos malignos. Essa pessoa, depois que se converter, ela tem que declarar no mundo espiritual que ela não faz mais parte das trevas. Ela tem que quebrar isso. Senão vai ter base legal para esse espírito malignos venham atuar novamente na família e repetir as situações dos mesmos pecados de nossos pais sejam presentes, né, na vida dessas pessoas. Então tem que ser quebrado isso aí. Por isso que é bom hoje na igreja, se tem uma manifestação de espírito, o pregador ou a pessoa que está orando, repreender esse espírito e mandar ser amarrado e mandar para o abismo. Porque lá, indo para o abismo, ele não tem como sair. Só depois daquele grande dia lá na tribulação. Ele será preso porque ele está ilegal na terra. Então, a autoridade da igreja hoje é aprender esses demônios.
E certamente depois de preso, eles não vão poder mais atuar nessa linha familiar. Então, eu deixo essas palavras. Espero que os irmãos tenham entendido esse assunto. Eu vou fazer mais vídeos durante aí sobre o mundo espiritual, sobre os anjos, sobre a fé. Fé ou revelação? É um assunto também que eu quero abordar nos próximos vídeos. Abraço!